Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos à Lemonade School. Se é a sua primeira vez aqui no canal, esse aqui é um hub que a gente acaba utilizando aí como educação complementar e também um difusor de novidades relacionadas à gestão de marketing, muitos dos questionamentos que acabam surgindo dos nossos cursos, tanto no formato presencial quanto no formato EAD através dos nossos fóruns, tá? E a primeira, vamos chamar assim, o primeiro programete de hoje é relacionado à metodologia ágil, né? A gente tem uma questão muito interessante que é trazida por vários alunos que acabam procurando a escola para tirar a certificação ágil, que é quando e por que eu tenho que aplicar metodologia ágil na minha empresa, né? Eu acho que são perguntas complementares, né? Então, tipo, quando é que eu aplico a metodologia ágil? Quando realmente eu sei que é necessário criar uma squad, uma tribo, um chapter, ou até mesmo trazer alguns frameworks ou métricas relacionadas a ágil e com qual objetivo, né? Então, essa é uma pergunta muito frequente aqui no curso. Eu vou tentar responder ela em partes, tá? Então, vamos lá, a primeira parte da resposta. Olha só, metodologia ágil é um formato de trabalho, para não usar a palavra em inglês, framework, que o pessoal gosta muito de utilizar. Ele é um formato de trabalho empírico, ou seja, ele não é preditivo. Ele é um formato que tem como objetivo trazer conhecimento e aprendizado para as empresas. Então ele é um formato muito interessante, é um jeito de trabalhar com equipe, onde claramente você vai colocar uma equipe para descobrir, para atuar dentro de um universo mais inovador. E aí esse universo inovador, né, uma palavra tão utilizada, tem mais uma correlação aqui com algo desconhecido da empresa, ou seja, eu preciso lançar um novo produto, um novo serviço, até mesmo criar um novo processo de trabalho. A gente separa uma equipe, aqui eu estou sendo muito simplista na minha explicação, tá? É como se eu separasse uma equipe e aquela equipe ela fosse dedicada a descobrir coisas novas, a descobrir soluções que não existem ainda. Então, quando você trabalha dentro deste contexto, onde basicamente você não tem nem muito conhecimento ou pouco conhecimento sobre quais são tecnologias, matéria-prima e até mesmo as habilidades necessárias para resolver uma determinada situação, o ágil ele é muito interessante, tá? E aí sim você sabe que é legal trazer não só algumas ferramentas ou métricas, mas também trazer claramente todo um contexto, a exemplo de uma squad, tá? Por que eu estou sendo tão taxativo nessa resposta aqui em relação a quando você tem que aplicar a metodologia ágil? Porque a gente tem claramente agora no mercado um grande frisson, né? O mercado ele borbulha, todo mundo quer aplicar a metodologia ágil, todo mundo quer criar uma squad, aquela coisa toda. Você vê áreas de finanças, RH, marketing, vendas, todas as grandes áreas de gestão de negócio querem de alguma forma trazer os métodos ágeis para que eles sejam aplicados. Muito bem, eu estou afirmando que a metodologia ágil ela acaba sendo um processo empírico porque você vai encontrar em muitas empresas, principalmente aquelas empresas de serviço, onde grande parte do core da empresa não é produtivo, tipo fábrica ou até mesmo de desenvolvimento de software, que é basicamente a procedência da metodologia, vocês vão encontrar situações onde não é necessário aplicar metodologia ágil. Pô, mas como isso, né? Eu vejo os meus amigos, eu vejo o mercado de uma forma geral falando que o método ágil, bem, muito bem, né? O método ágil é muito interessante, inclusive a gente sempre incentiva, né? E encoraja que as pessoas tragam realmente o que há de melhor no método ágil, mas existem alguns processos que o processo ele é tão bem estruturado, ele já foi tão bem estudado, existe uma economia de escala tão perfeita naquela situação que talvez o método ágil, ou pelo menos, por exemplo, criar uma squad, não seja tão efetivo. Então, por isso, exatamente por este motivo que você vai encontrar em algumas empresas um sistema híbrido. O que é um sistema híbrido? Você vai ter uma parte da empresa, muitas vezes trabalhando num processo que a gente chama de waterfall, um processo mais tradicional, e ok, isso aí não tem nenhum problema, né? Então você não precisa talvez fazer alguma coisa diferente só porque o mercado está fazendo. Você tem lá uma estrutura muito bem feita, ela tem uma esteira de performance excelente e você vai ter uma outra parte da empresa, muitas vezes essa parte da empresa que ela está trabalhando ou com desenvolvimento de software ou com um processo e um contexto de inovação, ou seja, procurar algo novo, né, para sustentar o futuro da empresa, e essa parte da empresa
que está trabalhando talvez com situações de aprendizado, situações onde requer test and learning, que a gente chama, esta parte da empresa, aí sim você vai lá e aplica a ágil, ó, perfeito, tá? Então isso é muito importante, eu acho que responde claramente, é um filtro, né? A primeira parte aqui do questionamento. A sua empresa realmente precisa aplicar metodologia ágil? Você acredita que aquela área, aquela esteira de produção ou uma determinada situação, ela vai ter realmente mais velocidade trabalhando num formato de squad, de tribo, até mesmo criar alguns chapters? Então essa pergunta ela é essencial, porque eu estou afirmando que nem todas as empresas necessitam de uma forma plena, ou seja, todas as áreas terem squads ou até mesmo aplicar uma metodologia ágil, tá? Então isso é muito importante, a primeira pergunta. Segunda parte da resposta tem a ver claramente com a integração das áreas que estarão fora dessa célula ágil, tá? Isso é também um fator chave de sucesso e também é um fator muito comum de insucesso. A partir do momento que você decide, tá? E você entende que a sua empresa ela tem que procurar soluções que até hoje foram desconhecidas, não só para a empresa, mas muitas vezes até para o contexto do mercado, tá? Você precisa fazer um acordo, um pacto com a empresa, porque você vai ter uma célula, e aqui é showstopper essa situação, tá? Você vai ter uma squad, um chapter, uma tribe trabalhando num formato. E esse formato, muitas vezes, ele requer uma grande autonomia dessas equipes. As equipes elas serão o que a gente chama lá de self-organized, né? Você vai ter um elemento, ou pelo menos uma habilidade dentro das squads, onde ele vai ter autonomia de pensar, planejar, implementar, monitorar, assim por diante. Se essa unidade de negócio, que vai estar fora desse contexto ágil, tá? Ou imagina o seguinte, uma área tradicional e uma squad, se essa área tradicional ela não entender o funcionamento dessa squad, você vai ter em algum momento um choque, que vai ser um choque de processos e até mesmo um choque cultural. Então isso talvez quando a gente olha hoje, grande parte das empresas que tentaram fazer uma implementação de métodos ágeis, principalmente para dentro de células de gestão de negócio, um dos grandes fatores aí de sucesso é justamente esse choque cultural, que claramente o waterfall, pelo menos as áreas mais tradicionais da empresa, elas não entendem como é que é o funcionamento daquela squad ou daquela tribo, muito até porque existe ali não existe uma hierarquia como existe nas organizações, ou pelo menos nas áreas mais tradicionais, e aí você tem esse choque cultural e você não tem um elemento harmônico ali dentro da empresa, onde a área que tem um direcionamento mais claro de negócio acaba não utilizando, ou pelo menos não se aproveitando ou não suportando a área que está ali muitas vezes para tentar achar algo novo, trazer inovação que serve para sustentar ali o futuro da empresa, tá? Então, muito bem. Qual é o objetivo, né, para a gente finalizar esse programete, vocês entenderem, qual que é o objetivo, então, da aplicação de métodos ágeis? O objetivo da aplicação de métodos ágeis é justamente você, com o tempo, entenda, aqui não tem uma situação de agilidade só do ponto de vista de velocidade, tá? Os métodos ágeis, ele tem um objetivo que, além de ser mais veloz, mas do ponto de vista de eficiência e eficácia, ou seja, eu faço alguma coisa muito boa num período de tempo comparativamente menor, tá? Tem uma correlação, né? Um dos objetivos do ágil é claramente você ter cada vez mais uma cultura mais holocrática, ou seja, onde as pessoas elas se sintam mais empoderadas, né? Você não tem aquela coisa muito hierárquica do CEO, do vice-presidente, do diretor e assim por diante. Então você quebra obstáculos e quebra barreiras para que você consiga deixar a empresa claramente dentro de um formato mais holoclássico, onde as pessoas elas se sintam mais motivadas e você tenha uma abertura, uma fluidez, seja de feedback ou de insights, para que você possa encontrar com muito mais rapidez, aí sim, né, o ágil, inovações e produtos ou até serviços novos para que você possa ofertar para o mercado e fazer com que a empresa ela possa ter uma estabilidade, um olhar e uma reciclagem para o futuro muito mais consistente, tá bom? Bem, gente, espero que vocês tenham gostado aqui um pouco das respostas. Não deixem aí de acionar o sininho para que vocês possam receber semanalmente algumas novidades.
E eu espero vocês aí no próximo Programete, tá? Onde a gente vai comentar mais sobre gestão de negócio, gestão de marketing, ágil e até mesmo aspectos de transformação digital, tá bom? Até mais, tchau, tchau.